pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Eu estou aqui com os meus amigos Karen Rodrigues e Wagner Dorim, que são apresentadores comigo desse programa, Ponto Zero, e com o nosso querido Walter Trebitz, que além de ser professor de Direito em universidade, ele é advogado, é coordenador do Grupo Crom e é um monte de coisa boa, pessoal. Ele tem tanto conhecimento, já éramos para ter feito esse programa. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo bem, e vocês? Estamos aqui novamente juntos, né, para falar sobre o que as pessoas precisam saber, né? Então, sem dúvida. E nada melhor, né, cara, de chamar uma sumidade como o Walter, né, que tem tanto conhecimento, né? Verdade. Bom, boa tarde para todo mundo. Fala boa tarde, Wagner. Boa tarde, pessoal. Então, Walter, eu vou começar agora a te fazer as perguntas para o pessoal entender. O programa hoje vai ser sobre o grande evento. E, Walter, o que vem a ser o grande evento? Por favor. O grande evento, ele marca um momento da humanidade em que vai se aproveitar toda uma mudança vibracional do planeta, da nossa energia, da nossa vibração espiritual, e um preparo que uma parte da humanidade já vem realizando há muitos anos, e o grande evento vem justamente aproveitar essas energias, né, compatibilizar, né, a nossa convivência com um novo padrão energético vibracional do planeta. Fala-se, então, da quinta dimensão, pergunta-se da quarta, cadê a quarta? Né? A quarta sempre existiu, sempre foi a nossa contraparte etérica, por isso que nós falamos de uma quinta dimensão, e essa quinta dimensão, ela traz, né, uma nova atitude de consciência, um novo tipo de comportamento, né, uma nova expectativa em relação ao que nós temos como humanidade, como planeta, e o grande evento marca isso. Nós estamos vivendo o grande evento, né? O grande evento não é uma coisa que virá, ele já está acontecendo. Inclusive, acontecem coisas que nós estamos enfrentando que está relacionado ao grande evento. Espera aí que tem as perguntas dos internautas, o Dorim tirou aqui da página com as perguntas. Só um minutinho. Cris, quer perguntar alguma coisa? Sim, eu gostaria, Karen. Nós estamos vivendo um momento, assim, muito... um momento onde toda a humanidade está muito apreensiva, né, por conta dessa pandemia. Nós também ficamos sabendo há pouco tempo que esse grande evento, ele marca a prisão de várias pessoas no mundo inteiro, inclusive políticos famosos, personalidades aí do mundo inteiro. O que você teria a dizer sobre isso, Walter? Então, a mudança vibracional do planeta, um novo tipo, né, de expressão espiritual que está a acontecer no planeta, não permite mais a presença de energias ou padrões vibracionais de densidade baixa ou de uma manifestação de domínio, como a gente sempre viveu na história da humanidade. Nós temos milhares de anos em que a humanidade se submeteu a poderes, a condições, manipulações, e isso sempre utilizando a inverdade, né, a falsidade e ferramentas que não têm ética, né? Na verdade, essas grandes prisões que estão falando aí, dessas pessoas proeminentes, está relacionado justamente a não vou dizer um apagar, mas um afastar desse comportamento que fere a ética, que ultrapassa a ética, para uma realização pessoal deles, de poder, de domínio, e que isso tende a ter que se afastar, né, da humanidade, como abrindo uma porta, né, abrindo as portas que a gente chama, e eles mesmos, aqueles que nos contatam sobre isso, né, que seria a iluminação da humanidade. Não há luz
onde se permanece, né, nessa escuridão, nessa densidade. E essas prisões estão relacionadas a essa, vamos dizer, vou chamar assim, não é bem isso, mas uma limpeza, né, do planeta nesse sentido. Elas não são divulgadas pela mídia, porque a mídia é parte dessas pessoas que estão sendo presas, né? E não haverá uma aceitação fácil, né, do senso comum em relação a essas informações. Então, isso fica no campo muito da informação de internet, e um grupo apenas consegue entender isso. Até mesmo quando se fala hoje dessas prisões com pessoas comuns, elas meio que parece que estão inebriadas ou então até em torno de uma, né, de uma atitude meio que alienada sobre isso, mas isso é um fato, isso é um acontecimento, e, de fato, o que se relaciona a isso, convém realmente manter isso uma certa reserva, porque seria, como de difícil compreensão ao senso comum, mas que, de fato, é algo que vem para permitir, né, um convívio, né, um convívio mais elevado do que fala na quinta dimensão. Uma pergunta para fazer para você aí, né, Karen? Tenho. Aqui no Brasil, teremos alguma novidade a este respeito? Então, o Brasil é uma novidade, né? O Brasil, ele é como um país relacionado a justamente essa grande conexão, né? O Brasil, na verdade, ele inaugurou esse ciclo de limpeza, né, em relação ao poder, com tudo que a gente já veio assistindo e continua assistindo, né? Nós assistimos às prisões aqui de pessoas que talvez a gente nem imaginasse que ia chegar aonde chegou, né, o caminho que nós vemos tudo relacionado ao poder e à política. Então, o Brasil, de fato, ele, como ele é um centro energético, um centro de convivência com essa nova era, né, de absorção, de aproximação dessa convivência, ele, na verdade, inaugurou, né? Nós demos o prenúncio dessa grande obra, né, de sanear o mundo em relação a esses poderes que não utilizam a ética, esses poderes corruptos, esses poderes que a gente está vendo que estão gradativamente sendo banidos. Muitos aqui no Brasil mesmo, numa atitude até pessimista, né, sempre dizem que, porque, né, com tudo que se faz ainda, né, nós somos o que somos, né, temos o que temos, mas saibam quantos quiserem que isso não cessou, não parou, né? O que se chamou aí de Lava Jato, essas operações grandes, isso tem uma continuidade. O que não há hoje é uma grande fala, porque o tema agora é essa questão, né, do vírus e de toda essa pandemia e tudo mais, então isso ficou um pouco suspenso os comentários, mas o Brasil, ele encabeça isso, nessa obra de sanidade no mundo, inclusive, ele foi notado no mundo inteiro por esse trabalho que a gente faz aqui, que, na verdade, é muito semelhante ao que está sendo feito lá fora. É que lá fora estão reconhecendo também a necessidade de fazer o que a gente já vem fazendo aqui. Pergunta para o Walter. Dorim? Vamos lá. Desculpa. Esta elite satânica será caçada em todo o mundo e encontrarão crianças e mulheres em túneis aqui no Brasil? Bom, essa questão relacionada às investigações que estão fazendo e o que estão encontrando é algo que a gente tem que ter um certo cuidado quando analisa a questão, quando procura esse assunto, porque isso depende tudo de fatos e evidências, né? Hoje, falar disso, mesmo fora do Brasil, tem uma questão que ainda pode ser um aspecto muito especulativo. Eu entendo que a questão do satanismo, enquanto não
a manifestação, que tem uma relação totalmente diferente do que se conhece como isso, mas como se falam de magias, né, deletérias, magias que tentam forçar a vontade, abusar do ser humano mais fraco, isso tudo está sendo banido no mundo, não é na Europa, não é isso, e o Brasil está, tão quanto os demais, neste trabalho, né, de purificação e de eliminação dessas manifestações. Agora, dizer o que sendo encontrado no Brasil, para mim, ainda é prematuro, né? Agora, que o que existir neste padrão vibracional será retirado, banido, da mesma forma. Como já disse, né, a gente já vem fazendo isso ao longo dessa nossa trajetória histórica aí de uns anos para cá. Ô, Walter. Cris, pode perguntar. Walter, o que esse grande evento, no teu ponto de vista, que eu sei que você é um profundo conhecedor de ufologia, espiritualidade, como eu costumo dizer, você é meu amigo Barça, sabe? Aquele cara que tem tudo dentro de si, conhece muito. Questão ufológica. De que modo que esse grande evento vem com essa questão ufológica, no seu ponto de vista? Teremos um contato? Então, o grande evento, ele inclui esse contato que fará parte da nossa realidade, né? O grande evento, ele traz isso junto com ele, né? Ele traz esse contato, ele traz essa aproximação, ele traz essa consciência nossa, enquanto seres humanos, de um universo habitado por outros seres que vão compartilhar o conhecimento, a consciência conosco em breve, como já de fato estão compartilhando, mas não com a grande massa. A grande massa da população do planeta está sendo, de certa forma, preparada, já houve divulgações oficiais sobre a presença, né, deles. Agora, eles também se preparam para que haja o menos dano possível à nossa convivência recíproca com eles, que haja um momento ideal, um momento mais propício, ainda que, né, conforme eles mesmos se manifestam a respeito disso, já não há mais tempo de espera para que a humanidade toda, né, toda consiga absorver isso de uma forma, né, vamos chamar assim, que seria ideal, né, mas uma grande parte vai conseguir conviver com isso, entender esse processo, já entende, inclusive, e eles estão aí, isso basta abrir a internet, abrir uma rede social, como o Facebook, por exemplo, você tem todos os dias fotos, relatos de pessoas comuns, pessoas que não são pesquisadores da área, não são ligados a isso, vendo, né, movimentações aí no nosso céu, e que mostra que a presença deles já é muito próxima. Agora, claro que isso tem todo um preparo, isso não vem assim de uma forma abrupta, porque isso causa dano, sim, existem diferenças vibracionais, diferenças de consciência, e que nós vamos assimilar gradativamente, né? Pelo que a gente percebe, eu acredito que talvez nesse ano, ainda nos próximos meses, a gente tenha mais informações sobre a presença deles, informações mais materializadas, né? Coisas mais factíveis, né, sobre eles. Mas a presença deles faz parte desse grande evento. Que maravilha, hein? Karif, você tem perguntas aí? Torinho? Hoje o Dorinho está meio confuso, mas tudo Desculpa, bem. eu acabei de chegar, pessoal. Qual será o destino no Brasil com toda essa instalação da nova ordem mundial? Bom, o Brasil é o coração de uma mudança consciencial do planeta, é o coração de uma mudança relacionada à quinta dimensão. Por que eu digo o coração? Primeiro que a formação do Brasil vem de Brasilis no hebraico castiço, né, no hebraico originário ali arcaico, vamos chamar assim, significa paraíso, né, e no paraíso se predispôs o quê? A formação de um povo que seja um povo como nós,
que nós somos realmente diferentes do resto do mundo, não enquanto pessoas físicas, mas espirituais, né? Não existe praticamente país nenhum no mundo que haja uma comunhão, né? Uma reunião de religiões, de crenças e de raças como existe no Brasil. Podem dizer que nós temos problemas de diferenciação, discriminação aqui, tem como toda a convivência do ser humano, mas não existe em lugar nenhum no mundo qualquer coisa semelhante ao que é o Brasil. O Brasil tem um centro geodésico relacionado a contato energético vibracional, que é a cidade de Brasília, né? Há mais ou menos uns 40 anos atrás já foi dito, né, por estudiosos da linha espírita, que Brasília seria a cidade do contato, né, onde haverá efetivamente os primeiros contatos físicos e tudo mais. E sabe-se que Brasília foi projetada em cima de um conhecimento extraterrestre. Se você olhar o desenho da cidade, você olhar o projeto que Oscar Niemeyer construiu ali, ela é toda preparada dentro dessa ideia de tecnologia e de formação, né, de uma ideia arrojada e avançada para a nossa realidade. E o Brasil é o coração, na verdade, dessa quinta dimensão. Ou seja, nós começamos a pulsar por aqui o que o mundo inteiro vai ser, né, em termos de consciência, daqui uns tempos e uns anos. Só uma coisinha que eu queria mandar um beijo aí para nossa amiga Solange Galuzzi, que é advogada aqui em Santo André. O povo todo aqui do ABC está nos assistindo. Eu queria que a Karen, o Walter e o Dorim mandassem um beijo para esse pessoal, que são muito queridos, estão comigo num trabalho belíssimo aqui também. Então, assim, muitos admiram esse trabalho da gente. Então, assim, vamos unir forças, né? É isso aí, gente. Beijo para você, então, Solange, amiga da Cris. Eu tenho uma pergunta que está fora... Um beijo para todo Santo André, um beijo para todo o pessoal de São Bernardo, dessa região daí, um beijo para todo mundo que está todo lugar aqui. Falou no Walter, o Walter é conhecido. Um abraço para todo mundo. Walter, eu tenho uma pergunta fora desse contexto aqui, mas depois a gente volta, tá? Tá. Agora a gente está percebendo bem nítido e claro que está tendo uma guerra de egos, eu falo de egos ainda, entre a China, né, a Rússia e os Estados Unidos. O que você acha que vai acontecer? Os Estados Unidos, a tendência dele é perder esse contexto que ele comanda, todo a questão financeira, e cria, né, esses negócios de política e coloca pelo mundo, ele vai perder e vai crescer mais a parte da China, ou não vai acontecer nada? Bom, vai acontecer, já está acontecendo, mas o que vai acontecer que é muito interessante, né? E isso, para qualquer país do mundo, falando dessas potências que você citou, China, né, Estados Unidos e até a Rússia, o que está acontecendo com eles, que eles, claro, não admitem, porque você ter o status de poder, você manter aquela posição de liderança, né, mesmo que seja falsa, ela é importante, né, nessas lideranças que se falam lideranças mundiais. Mas o que está acontecendo com essas três potências, como no mundo inteiro? Eles estão começando a ter as mesmas perguntas que nós, eles têm as mesmas dúvidas que nós, eles vão fazer as mesmas perguntas que nós estamos fazendo, e isso vai fazer com que eles sejam obrigados a se igualar ao mundo inteiro. As mesmas dúvidas que nós temos, eles estão tendo, e terão, né? E vão buscar as mesmas respostas. Então, não vai, para um futuro breve, não vai importar mais quem tiver poder de mandar no mundo ou não. Aliás, mandar no mundo não vai fazer nem sentido, porque eles vão estar tão enfraquecidos nesse poder artificial que eles criaram e cresceram, que não vai fazer sentido. Vai ser, talvez, até algo que, eu quero usar um termo assim bastante, né, vai ser talvez até ridículo alguém querer se impor no mundo, sendo que eles terão tantas dúvidas quanto nós, eles terão que buscar tanto quanto nós estamos buscando ou vamos buscar ainda. Então, será uma coisa que para criar uma hegemonia mundial, no sentido
de uma comunhão entre povos, e não digo aquela comunhão, né, do jardim cheio de flores e borboletas, não é essa comunhão, mas uma comunhão de consciência para um trabalho humano, né, pela humanidade, ainda que dividido em países, mas vai haver e vai ser necessário abrir mão dessa postura, né, vamos dizer assim, de autoempoderamento, de auto, né, de ditar o que deve ser feito. Por quê? Porque eles também não terão a resposta, né? Dizer para nós que eles têm armas, que eles são isso, são aquilo, sabe-se que por várias pesquisas, vários documentos, vários relatos, nem o poderio militar que eles dizem que têm, eles têm mais, porque foi desativado exatamente por quem está chegando, ou quem está se aproximando de nós agora. Então, né, que sentido vai fazer? Né? Vai ter que se mostrar o quê? Consciente da realidade, consciente da verdade, respostas na medicina, na saúde, na ciência, na tecnologia, mas não em relação a querer se impor no planeta para dizer o que os outros fazem. Claro que discursos pontuais, né, do presidente americano, do presidente russo, esse jogo entre eles, né, de mostrar quem... Isso é força de retórica, é uma repetição. Mas hoje já eles não têm mais esse poderio que a gente imagina que eles tiveram um dia, que de fato tiveram, mas hoje não prevalece mais, porque não faz mais sentido, né? As dúvidas que todo mundo tem, eles também têm, o enfrentamento nosso será um enfrentamento deles. E aí que a gente vai conseguir, né, quebrar essa questão do poder mundial, porque vai ser uma questão, né, como dizia o Kron, um dia ele disse, né, a diferença entre nós e vocês é que nós temos mais perguntas a responder e vocês mais perguntas a fazer, né? E o mundo está dessa forma, né? Hoje todos temos perguntas, todos precisamos de respostas, e é uma união entre nós que vai ter a resposta. Não vai ser mais, né, aquela coisa, aquele jogo que a gente encontrou no passado, porque não faz mais sentido. Não, eu concordo com você, mas hoje, em 2020, na data que a gente está hoje, e que eu consigo prever pelo menos até o fim do ano, eles ainda estão no controle, isso é óbvio. Eles não estão deixando a física, a ciência se desenvolver da maneira correta, porque a gente sabe que dentro do campo eletromagnético, já quem é terapeuta holístico sabe que a gente consegue colapsar qualquer célula e colocá-la na sua estrutura harmônica através de eletrodos super baratos, como o Zapper, o negócio da doutora Ruta Clark, e isso é proibido usar. Aí tem outras coisas que também eles proíbem e você pode até ir preso, né? O Dr. Cash trouxe toda a tecnologia aí para a gente poder agora se munir nas nossas células através de águas que ele ensinou a gente fazer domiciliarmente, e é proibido. Então, hoje, ainda a gente está sobre a escravidão, tendo que seguir regras que são contra a humanidade. Eu vejo aqui em São Paulo. São Paulo, eles estão fazendo um rodízio de propósito para que realmente você fique num ponto de ônibus, no metrô, ou em Ubers ou táxi, que está pegando e trazendo pessoas. Então, assim, qual é o sentido disso? Se as pessoas se está falando que esse vírus está contaminando, né? E eles estão tirando o nosso direito de ter o nosso carro e cuidar da nossa própria família, e a gente fique... Porque São Paulo não está preparado para ter tantos ônibus como o governador fala. Falar é uma coisa, mas na prática é outra, né? E aí eu moro aqui no Morumbi. O Morumbi tem a maior comunidade, uma das maiores comunidades de São Paulo, que é o Paraisópolis. Então, o ponto de ônibus aqui é sempre lotado em qualquer horário, e demora o ônibus para passar. Então, assim, você vai, o tempo todo o ponto de ônibus está lotado. Então, você tem que ficar 1 metro de distância, né? Dizem que é isso. Eles não mandam agentes de saúde para ficar nesses pontos de ônibus, por exemplo, para ensinar as pessoas que tem que ter 1 metro de distância e aquela fila é quilométrica. Já começa por aí, porque quando chega o ônibus, todo mundo quer pegar a frente e pula na frente, né? Aí chega dentro do ônibus, está todo mundo junto. Então, eu não sei qual é que é como é que eu posso te falar? Eles idiotizaram tantas pessoas, mas a gente que ainda raciocina vê que isso daí é um negócio contra a humanidade, né? Eu não estou vendo sentido. São Paulo não parou ainda como parou alguns países, as cidades, por exemplo, o Chile não pode ficar saindo na rua que nem a gente está saindo aqui em São Paulo, né? São Paulo não parou, nem dá para parar, porque é uma metrópole que é o tempo todo assim, ó,
é negócio, é comércio, o tempo todo, né? Por isso que as pessoas moram em São Paulo. Então, eu quero entender, quando que a gente vai se libertar dessa escravidão, realmente, que eles impõem coisas absurdas e a gente fica preso e tem que fazer tudo o que eles querem, senão tem multa, vai preso, aí eles pegam, soltam o bandido fica na rua. Você viu aquela história de Brasília, que o bandido foi assaltar o pai e o filho, era um delegado, se deu mal, porque teve um desarmamento total das pessoas, mas o bandido foi parar na casa errada, ou seja, o bandido está na rua e a gente está preso. Eu quero entender quando que a gente vai estar livre disso. Hoje ainda existe, nas linhas de poder, seja no aspecto político, econômico, enfim, no mundo inteiro, o que a gente entende por sombras de uma tentativa, e é uma tentativa, vamos chamar assim, até desesperada, né, de retomar a forma pela qual o planeta era conduzido, e ainda é, em certa forma, dentro de tudo isso que você colocou. Né? Tudo isso que você colocou está relacionado a essa sombra, né, essa sombra escura, cinza, né, que ainda assola o planeta. Muitos anos atrás, isso eu falo 20 anos atrás, se falava em palestras no CRON sobre autoconhecimento, né? Sempre se falou, e eu sempre uso esse tema para falar para as pessoas, porque é a ferramenta da busca de si, né, dentro desse caos que você colocou aí, que nós estamos vivenciando, né? Essa contramão de lógica, de informação, de liberdade, de proteção à própria saúde. Você colocou que as pessoas têm que se aglomerar, não podem sair de carro, mas têm que se aglomerar, quer dizer, isso não tem senso nenhum. Então, isso está dentro de toda essa sistemática de sombras, né, de um poder que tenta dominar e manipular. Como você age com isso? Né? Aonde você está nisso? As pessoas precisam aprender a pensar sozinhas, né? O autoconhecimento leva a este caminho, né? Pensar sozinhas. O que eu quero dizer com isso? Você respeita as leis como uma cidadã, como eu, cidadão, né? Eu uso máscara, eu respeito mas eu não aceito essa sistemática que existe como uma verdade absoluta. Não nego que existe vírus, que pode existir doenças, que tem pessoas morrendo, porque quando a gente fala isso, tem uma turma que já cai em cima e diz, você não acredita no vírus, não é nada disso. Agora, eu sei lidar com essa situação de forma que eu chamo, até certo ponto, independente, em consciência, em atitude e naquilo que eu tenho que fazer. Claro, eu estou submetido a um sistema, eu tenho que respeitar, né? Até mesmo dentro da minha situação como cidadão, eu não posso desrespeitar as leis, não posso desrespeitar as ordens, mas como você lida com isso de forma que isso não seja algo que te conduz da forma que você colocou, né? Como se fosse a manada. As pessoas precisam se esforçar para esse autoconhecimento, esse entendimento das coisas por si, sem esperar o que vai falar a televisão, o que vai falar o governador, o que vai falar um, ou falar dois, ou falar três. Se as pessoas fizerem esse trabalho, um trabalho em si, né, se preocupar, por exemplo, né, algumas pessoas discutem comigo a questão da pandemia, né, discutem baseado no que escutam na televisão. Eu discuto baseado no estudo que eu fiz, o que é o vírus, de onde ele veio, por que ele se manifesta, como ele se manifesta e por que ele se manifesta. Eu discuto dessa forma. Ou seja, você vai buscar a informação de acordo com o que é ciência e com o que é verdade. Isso faz um diferencial, né? Então, a gente tem a consciência, o conhecimento de uma verdade que está aí, né? Isso eu estou dando esse exemplo, mas dentro de tudo que você diz, as pessoas podem se proteger melhor na medida que elas começam a pensar por si, né? Parar de... Um vício que faz essas pessoas sofrerem, né, com essa problemática social atual, é uma coisa chamada TV, né? Tem gente que fica com a TV ligada o dia inteiro nesses canais de notícia, canais abertos,
que é só desgraça, é só estatística ruim. Por quê? Porque eles são financiados pelo sistema que precisa dessas informações, que precisa colocar as coisas dessa forma, né? As coisas não são como estão, mas imediatamente quem olha pela verdade, quem enxerga a verdade, ele é atacado, ele é banido, ele é apagado, é jogado, vamos dizer assim, areia em cima, panos quentes, fique quieto, não é isso, a gente está vendo nos hospitais o que está acontecendo e tal, mas tudo está no superlativo, tudo está no exagero, tudo está de uma forma a mostrar um caos que de verdade não existe, não está da forma que está. E as pessoas acabam sofrendo, mas aí, como você disse, né, o problema do transporte, a forma que está sendo agido, isso são mecanismos, mas mecanismos de uma sombra de poder, de um poder que ele ainda está se manifestando, ele está desesperadamente querendo se impor, mas ele não fará sentido num futuro breve. Esse tipo de poder não faz mais sentido. Prova que os governantes que estão fazendo mau uso disso está sendo visto. Como vai se lidar no futuro próximo também é uma surpresa que a gente quer ver se vão realmente apostar o voto nesses governantes ou não. Mas eles estão sendo enxergados, né, por uma fé, por uma tentativa de manipulação de todo esse sistema. Então, há sim essa mudança, há sim, né, essa questão que ainda, agora, o que sobra, que justifica a sua pergunta, eu acho que você está muito certa em questionar tudo isso, ainda que dentro desse nosso 2020, né, que já foi vindo para cá como um ano de muito desafio, muita dificuldade, então, nós viveremos sim, né, como você disse, essa sombra ainda, né, e isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Existem ainda poderes escusos e sombrios no mundo que se impõem para que não se atinja o bem-estar do ser humano, né, da humanidade, e sim uma tentativa, assim, de impor um sistema de condução, de manipulação. A gente vê todo dia na internet a mesma ideia que traz, né, para uma humanidade mais consciente, mais iluminada, toda vem uma outra ideia que fala que nós vamos ser vacinados pelo Bill Gates, que todo mundo vai ter que absorver um determinado tipo de comportamento por obrigação, e isso também é terrorismo psicológico. Precisa tomar cuidado com essas informações, né? Precisa analisar realmente o que acontece. Não é nem uma questão de fé, é uma questão de lógica, é uma questão de pesquisa, uma questão de busca, né? E sabe-se que da mesma forma que a gente tem uma tentativa, né, bastante grande, bastante aberta, né, de desenvolver o ser humano, de desenvolver a luz, existe aqueles que ainda querem puxar essa luz, né, querem apagar, querem, né, deixar o ser humano deprimido, o ser humano sem autoestima, sem autovalor como ser, né, não estou falando nem da personalidade, mas como ser, né, nós temos que nos valorizar como seres para sermos úteis, né, nesse nosso caminho nós estamos atravessando agora e, né, no futuro aí. Ô, Walter, cara, deixa eu fazer uma perguntinha, mediante tudo isso que você expôs, que é extremamente interessante, inteligente, o que esperar agora, o que podemos fazer juntos, né, para dar um upgrade, né, para que possamos sair desse contexto? Porque, é claro, as pessoas que têm empresa em São Paulo ou em qualquer outro lugar estão muito preocupadas, estão mandando as pessoas embora, muitos trabalhadores ficando sem emprego, e essa questão de confinamento aí sempre sendo jogado mais para frente. O que podemos juntos fazer para sair de tudo isso? Porque aqui em São Paulo, como você sabe, está tendo várias reivindicações da Paulista em frente ao STF. Como fazer para sair desse emaranhamento nesse momento? Eu sei que você pode nos premiar com sua luz aí. Bom, falando desses nossos acontecimentos imediatos, né, que é a nossa economia e tudo mais, tem algumas coisas que é um repetir que, às vezes, as pessoas até perdem um pouco a paciência com esse repetir, mas, primeiro, né, não crie desobediência civil gratuita, né? Eu simplesmente vou
passar por cima de tudo e vou partir, né, para uma atitude, né, revolucionária, porque eu não aceito isso. Isso não dá uma solução para o problema. O problema é a atitude de cada um de nós, né? O que fez isso acontecer para nós agora, dessa forma intensa, eu não estou discutindo saúde e vírus, eu estou discutindo os efeitos que as autoridades criaram na vida da gente, com tudo isso, foi e é também falta de atitude. Aí alguém pode falar, mas você acabou de dizer que a gente não pode reagir a isso desrespeitando as ordens, né? Bem, desrespeitar as ordens é uma coisa, agir, se manifestar, se mostrar, né, consciente da verdade do que está acontecendo, isso nos falta e muito, tá? A comunidade médica, e desculpa se os médicos, algum médico está me escutando, né, os médicos em relação à questão do enfrentamento da doença, a forma que as autoridades públicas, aí não estou falando nem dos médicos, estou falando das autoridades públicas lidaram com a doença, é sabido que não foi, né, dado a devida atenção para a verdade dos fatos e a lida correta, né, que seria o isolamento vertical, seria outras medidas que não causaria isso. O que nós podemos fazer? Primeiro, né, fazer uma lista de prioridades. O que é prioritário hoje na vida de cada um de nós, né? Aí falando até de economia, né? O que é prioridade, né? O que eu preciso a curto prazo para enfrentar essa crise, né? Como empresário, né? Como trabalhador, eu vejo assim que eu sou empregador também. Eu tive que tomar algumas medidas em relação às pessoas que trabalham comigo. Mas tão logo volte à normalidade, os empregos que eu forneço vão retomar, né? Então, assim, claro que as atividades vão levar um tempo para retomar, podem não retomar da mesma forma, mas se houver atitude das pessoas, a palavra-chave para tudo isso é atitude, e atitude pensada, né? Não é a atitude simplesmente da rebeldia, da raiva, do ódio, da negação, né, da recusa, não, é a atitude pensada, né? O que eu posso fazer para adicionar isso à minha realidade, né? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Eu tenho, sob responsabilidade, né, faço 170 empresários, dos quais alguns estão passando exatamente por esse enfrentamento todo. Né, alguns estão, vou chamar assim, desistindo por incapacidade, não tem jeito, se eles não fizeram caixa, eles não vão continuar, que é esse momento, mas o que nós precisamos é atitude consciente e pensada, né? Pensada, tomar a frente das coisas de forma, né, objetiva. O que eu faço a curto prazo com tudo isso? Né? Claro, o que a autoridade determina, até isso é necessário a gente se manifestar, é necessário a gente falar algo sobre isso, né, em caráter coletivo, né, não lá um sozinho dar cara a tapa, porque isso tem de monte, a gente vê todo dia, né, nas lives que as pessoas gravam, as manifestações pontuais, mas precisa haver também uma coisa coletiva, uma coisa mais forte em relação a isso, mas o momento é atitude e também tolerância, paciência, né, resignação, porque isso, gente, não é algo que afeta um grupo, está afetando 100% das pessoas, 100%. Algumas pessoas até com a própria vida, né, que se contaminaram, que foram, né, tratadas e evidenciado a presença do vírus e tudo mais, mas psicologicamente 100% das pessoas estão sendo afetadas, sim. Né? Mesmo aqueles que têm uma vida relativamente estável, estão em casa e tudo, mas em determinado momento você se questiona, vem a dúvida, vem a insegurança. E aí entra, né, para quem até pode fazer, né, os seus trabalhos espirituais, pessoais e tudo mais, e, né, mais uma vez, né, atitude pensada. Eu vou sair só para me tirar uma dúvida com o Walter, que é uma pessoa que me mandou perguntar, já que ele é professor de Direito em universidade. A Cacau Show, por exemplo, entrou com uma
Para abrir as lojas, ela entrou com uma. Como que fala, Walter? Você que é advogado? Mandado de segurança. Mandato de segurança e algumas lojas da Cacau Show estão abertas em alguns shoppings. Se o povo se unir e fazer esse mandato de segurança contra o governo, o povo pode conseguir para abrir os comércios? Com toda certeza. Com toda certeza. Pode-se. Vamos nos unir aí, né? Pessoal, não abaixe a cabeça feito ovelhas. Então, você pode impetrar medidas judiciais cabíveis para vários atos praticados pelas autoridades, questionando esse ato, mostrando o dano desse ato e questionar tanto na questão de abertura do comércio, porque assim, se essa medida, né, que essa empresa tomou para que ela pudesse abrir as lojas, ela conseguiu, né? Está funcionando, está, mas o shopping está vazio. Verdade. Né? Ela vai abrir a porta com o shopping vazio. Então, assim, abrir, também nós abrimos, mas aí precisa ser, talvez, né, isso, falando do coletivo, associação comercial, associações de classe, Ministério Público, todas essas entidades, né, tomar as medidas necessárias, né, judiciais, para que a gente possa obter algum tipo de resposta nesse sentido. Agora, também, o judiciário não é a última resposta, ou a única resposta, ou a única delas, porque o judiciário também trabalha, né, com alguns princípios, né, e essencialmente o princípio da legalidade, então ele vai em torno da legalidade, o juiz vai julgar em detrimento do possível dano que possa causar caso ele conceda ou não conceda uma medida. Então, tudo isso não é simplesmente uma coisa assim que se obtém, né, no estalo dos dedos, mas são medidas que, ao meu ver particular, até como advogado, seria interessante, até essa reação a esse último rodízio que impetraram aqui em São Paulo, né, que cerceia muito a liberdade de quem precisa andar de carro, né, porque hoje eu não acredito que as pessoas estão passeando porque não tem o que fazer numa cidade toda fechada, então quem sai de carro sai porque precisa, né, e de repente o prefeito cerceia isso. Isso já deveria ser, como de fato houve alguma discussão, até tinha parece que se eu não estou enganado, um partido político querendo entrar uma medida para contestar esse rodízio. Então, isso também são caminhos para se obter respostas a respeito disso. Eu devo estar ganhando muita luta, porque eu tenho 3 gatos e 3 cachorros que eu tenho que sair da minha casa e dar comida para eles. Não posso deixar eles morrer de fome. Né? Aí que está. Né? Então, assim, essas restrições, né, elas são impostas sem se olhar, né, que o sistema não parou, né? As pessoas foram obrigadas a parar, mas o sistema não parou. Tem muita gente se expondo para que as coisas aconteçam, né? Então, é algo, né, volta novamente, né, a atitude pensada, né, o que nós vamos, né, realizar efetivamente, passo a passo, né, nesse momento que vem aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Aqui no Brasil, sim, a elite satânica também será presa? Veja, agora eu estou falando como jurista, né, como advogado. Para você prender alguém no Brasil, você precisa ter um inquérito policial, você precisa ter fundamento legal que compõe essa prisão, tem que ter uma investigação. Então, assim, eu estou respondendo isso como né, o conhecimento jurídico que eu tenho e as razões pelas quais a gente enxerga um processo de prisão no país. Né? Então, isso dentro da ordem das coisas, né? Havendo esse inquérito, havendo o processo crime, havendo acusação, mas isso eu estou andando pela lógica, né? Existem prisões ocorrendo no mundo
que estão relacionados até não chamam de prisões, mas, na verdade, eles estão detendo pessoas para averiguação, para verificação e tudo mais, e que, segundo informações, eu não tenho essas informações assim com 100% de certeza, mas informações que passam via internet para a gente e tudo mais a respeito disso, são prisões que vêm acontecendo até que nem passam pelo judiciário, né? Nem passam lá pelo judiciário por inquérito, nem nada, né? Então, são ações que estão sendo tomadas por questão emergencial e questão também que envolve ali, né, uma situação política, administrativa e tudo mais. Agora, eu entendo que se nós conseguirmos apurar isso dentro da nossa lei, claro que vai acontecer, eu entendo que sim. Né? Agora, essa forma é uma forma velada, essa forma que eu também preciso saber, né, de que forma isso vai acontecer, né, e em que nível que isso vai ser tratado também, né, porque quando se fala de satanismo, quando se fala de adrenocromo, quando se fala de tudo isso, você não está falando de um senso comum de coisas, né, isso não sai nas mídias, isso não sai em jornais, isso não, né, então, os efeitos disso também ficam num campo de desconhecimento do comum, né? Diga, Ângela. Ô, Walter, uma perguntinha que eu trouxe em especial assim para você, porque as pessoas querem saber, por exemplo, nesse momento tudo tão conturbado, você acredita na queda iminente dos maus? Você, pela tua pesquisa, você acredita que algo virá, que já está vindo juridicamente por trás, que nós não estamos vendo, mas que vem algo mais contundente que vai derrubar todos esses governos inversos no nosso planeta? É isso que eu estou entendendo? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa a gente precisa ter bastante claro, né? Derrubar, vou usar o termo que você colocou, né? Derrubar o mal, derrubar, né, esses poderes, não é uma coisa que depende somente, né, vamos chamar assim, de um super-herói pontual que vai lá e faz. Isso hoje depende também de todos nós, até da forma que nós pensamos e da forma que nós agimos, né, porque é necessário também observar que a mudança para a quinta dimensão, a mudança consciencial, ela não é uma coisa lá fora, não, é uma coisa que está operando dentro de cada um de nós. Então, uma reação positiva na sociedade, ela começa dentro de cada um de nós, né? Quando se cansa de dizer, se cansa de falar, né, da ética pessoal de cada um, essa ética pessoal, ela reúne toda uma expectativa energético-vibracional que permite as coisas acontecerem dessa forma, essa mudança que você citou, né, essa mudança vamos chamar assim, da retirada do mal, né? Por quê? Porque se as pessoas vibram numa oitava superior, se as pessoas começam a ter sentimentos positivos, e não só uma expectativa que alguém faça o serviço para que o mundo seja melhor, né? O mundo será melhor se nós formos melhores, né? E hoje ele está sendo melhor porque existe um grupo, e existe uma expectativa muito grande num grupo significativo de pessoas, que hoje já se conta, é um número que, quando eu fiquei sabendo, bastante, vamos dizer assim, otimista, né? Que de 1,5 bilhão de pessoas no mundo que tem um preparo já para uma quinta dimensão. Isso é muito importante, isso não é um número, em absoluto ele pode ser pequeno, né, no número total de habitantes do planeta, mas como uma resposta à mudança do planeta, a possibilidade dessa mudança, a possibilidade da retirada desse mal que você disse, né, isso já tem uma influência muito grande. Cada um de nós é um grão de areia nisso tudo, né, nesse trabalho, para propiciar esse ambiente. E na Venezuela, como é que vai ficar essa história? Esse projeto o pessoal aqui em peso está perguntando, né, se tem associação com o projeto Storm, com desses túneis das mulheres e as crianças. É a mesma coisa, não é? E na Venezuela também, como é que vai ficar? A Venezuela, ela ainda enfrenta
esse governo que a gente já sabe, né, do Maduro, e enquanto houver essa imposição unilateral dessa ideologia da qual ele aplica lá, ela, na verdade, a Venezuela hoje sofre um isolamento, um auto-isolamento, né, um auto-isolamento. O país se colocou, né, nessa situação de auto-isolamento e, obviamente, que onde não há a paz de espírito, não há a possibilidade de se manter, né, uma economia estável, a população trabalhando, produzindo, você não tem uma resposta positiva, e essa necessidade é o renascimento desse país chamado Venezuela. Ele vai ter que renascer dessa condição que ele está. A condição que ele está é uma condição que entra naquilo que eu disse, né, da questão sombria dos poderes do mundo, né, onde ainda o poder se coloca numa sombra ideológica, né, de crença, de imposição em relação à forma de governo que fez a Venezuela estar como está, né? E aí não é uma discussão, né, de um partido ou de uma ideologia de um lado ou de outro, né? É o resultado do que se tornou o país, né? A gente vê o que aquele povo, né, acaba, né, tendo que suportar por esse momento. Perfeito. Bom, o nosso programa, para que a gente possa subir no Instagram, já chegou no ponto, não vai ter tempo da gente fazer uma outra pergunta. Então, vou aproveitar aqui para vocês pedirem para que vocês deem like, também assinem o nosso canal para que chegue no maior número de pessoas possíveis para ter a informação correta sobre tudo que está acontecendo no planeta, porque aqui a gente não esconde informação, a gente fala a verdade, traz pessoas que têm conhecimento, então, compartilhem, deem like, porque é importante para chegar no maior número de pessoas que estão conectados com essa energia, com essa frequência, para que todo mundo fique informado, tá bom? É isso aí, Karen. Gratidão, Walter. Espero o Walter na próxima quarta-feira conosco novamente. Tem muitas perguntas, ou mandou muita pergunta. Gratidão, Karen, gratidão, Walter, gratidão, Dorin, Cigano. Beijo no coração de cada um. Espero você na próxima quarta, Walter Trebes. Estamos aí. Obrigado, gente. E a gente vai dar perguntas do pessoal para a semana que vem, tá bom? Okay. Beijo de luz para você. Gente, só uma coisa. Dá um link também na Cron TV lá, da Cris. É isso aí. Isso. Gratidão, Dorin. Beijo. Tchau, tchau.